Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação e, é claro, lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. O programa de hoje vai falar sobre a enfermagem e a urologia com enfoque na sonda de alívio. Para que ela serve, de que maneira ela pode auxiliar no seu dia a dia, como eu posso usá-la e algumas novidades aqui bastante interessantes. Para isso estamos aqui com a presença da enfermeira Vanessa Baldo Cosa, que é estomaterapeuta pela FAMERP São José do Rio Preto e representante da Coloplasto Brasil. Primeiro, claro, obrigado pela presença, pela participação e por aceitar nosso convite. Muito obrigada. Primeiramente, agradeço a todos também da FIB pela oportunidade e pelo espaço cedido para a informação ao paciente. Maravilha. Vamos comentar primeiro, então, já perguntando para que serve uma sonda normalmente, né? E quando que o paciente vai usar essa sonda de alívio? A sondagem de alívio, o paciente, quando ele tem uma retenção urinária, ele não consegue ter uma micção espontânea, né? Sentar no vaso sanitário e fazer o xixi. Então, ele precisa de um catéter, né, que a gente fala que é a sonda. Perfeito. Então, a sondagem normal é aquela sonda que o paciente, o médico prescreve e está no hospital ou está fora do hospital, e ela precisa do lubrificante, que é uma xilocaína, e todo um procedimento para ser realizado para esvaziar a bexiga do paciente. Vanessa, e com relação à sonda de autossondagem SpeedCat, o que é essa sonda? A sondagem, o SpeedCat, ele é para facilitar a necessidade íntima do paciente e dos profissionais da saúde. Então, ele já é um equipamento, é um catéter que ele já vem lubrificado para diminuir os traumas da uretra, porque nós vamos ter mais infecções com isso também. Então, esse material ele já é pronto para que o paciente mesmo consiga fazer sozinho na sua residência, sem ter traumas e sem retornar ao serviço com alguns danos mais graves à saúde dele. Entendi. Quer dizer que essa sonda vai dar essa possibilidade de o próprio paciente fazer essa manipulação. É isso? Ele vai fazer sozinho, sem ter risco de contaminação, porque a gente fala que o catéter, o SpeedCat, ele é não toque. Tá? Então, ele não vai tocar na ponta da sonda. O que a gente tem de diferente da sonda normal, que foi a primeira pergunta, a primeira sonda a gente precisa pegar na ponta do catéter para poder introduzir dentro do nosso corpo, tá? Então, essa sonda não, a gente não vai tocar no catéter. Ela, onde vai entrar em contato, então ele vai pegar em cima para poder passar, tá? Então, vai diminuir o risco das infecções. Maravilha. Então, você praticamente já respondeu, mas eu quero realçar isso. A gente observa em artigos e na área hospitalar também uma incidência muito grande e até problemas gravíssimos de infecções. Já observei alguns pacientes virem a óbito por essa contaminação. Então, essa sonda auxilia bastante nisso, Vanessa? Sim, o que acontece dentro do hospitalar, da intra-hospitalar, né, que foi uma questão muito importante que você citou agora, é com relação à sondagem de demora. Quando a gente está dentro do ambiente hospitalar, o médico sempre vai prescrever uma sondagem vesical de demora. Então, o paciente ele fica mais tempo com a sonda. O mais tempo com a sonda significa o que para nós? Mais risco de infecção. Por isso que você viu, acompanhou bastante infecção, saindo bastante da farmácia, antibióticos de última geração. Então, para nós hoje, padrão ouro, junto com a SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, que são dos médicos urologistas, o padrão ouro hoje é não se usar por muito tempo uma sonda vesical de demora, e sim já passar por um cateterismo intermitente para que possa ir sondando várias vezes. Aí vem a pergunta, tá? Que a gente sempre recebe depois, mas não vai causar mais trauma ao paciente? Não, quando a gente trabalha com o SpeedCat, ele não vai trazer mais trauma, porque ele já é lubrificado. Então, é um catéter que ele vai entrar lubrificado e sair lubrificado do paciente. Ele é livre de PVC e livre de fetalanato, tá? Que é o que a gente está retirando. Isso? O fetalanato nada mais é o que já foi retirado do mercado, das mamadeiras, da chupeta. Entendi. Então, isso daí traz consequências para o nosso organismo. Então, nós já estamos retirando, né, do mercado esses materiais. Perfeito. E o SpeedCat, ele já é livre disso. Tá? Ele não tem o fetalanato e não tem o PVC, tá bom? Então, ele já tem a mesma osmolaridade, que é a mesma formulação do nosso corpo, tá? Então, a gente não faz os traumas de uretra. Tá.
Vanessa, a gente aqui no nosso programa, no Vida e Saúde, a intenção é sempre agregar valor pro nosso telespectador. E a gente tem, dentre esse rol dos nossos telespectadores, a gente tem, claro, vários estudantes de enfermagem, mas também tem aquela dona de casa, aquele paciente que nesse momento está nos assistindo. Então, se eu for citar a principal diferença da sonda de alívio normal, aquela que ele leva um tempo maior, e da sonda da autossondagem, né, do SpeedCat, essa lubrificação vai ser a principal diferença? Sim, a lubrificação e o não trauma. E o não trauma. E o não trauma da uretra. O que acontece na maioria das vezes, para quem faz parte desse cotidiano, que foi bom você ter falado, a dona de casa, ou tem um filho com mielo, espinha bífida, ou tem aquele paciente que é um tetraplégico, paraplégico, que teve uma disfunção neurológica e teve, que a gente chama de bexiga neurogênica, foi diagnosticado com isso. Nós sabemos que hoje o banheiro, para deficientes, a gente tem um problema sério, porque ele não tem assim, uma qualidade de vida para sair com a sondagem normal. Ele não tem um local adequado. É uma dificuldade muito grande, muito grande, porque ele não tem um local para ele poder abrir aquele material estéreo, para ele poder fazer uma luva estéreo, gases estéreo, xilocaína, para poder estar passando aquele catéter nele. Com o SpeedCat, como ele já é pronto para uso, a gente só vai mesmo lavar as mãos, bem higienizado, vai usar um lencinho úmido, limpar bem o canal da uretra e passar o SpeedCat sem toque. Então, a qualidade de vida, que a gente trabalha muito nessa necessidade íntima do paciente, tá? Exato. Isso é uma coisa íntima dele. Principalmente criança, a gente tem muita, assim, dó, né? Porque eles querem viver, querem ir pro shopping, querem ter uma vida normal como as crianças normais que fazem xixi. Então, eles têm vergonha. Isso. Quando eles conseguem passar sonda sozinhos, sem o auxílio da mãe indo na escola auxiliar ele, ou sem um profissional e auxiliar, então isso melhora muito a qualidade de vida dele. Ele consegue fazer sozinho, tá? Legal. Isso sem contar a diminuição dos riscos também dessa infecção que a gente sempre bate em cima, a diminuição da infecção do trato urinário. Perfeito. Você citou, Vanessa, essas crianças, e então já vem a outra pergunta. Quem pode se beneficiar? São vários tamanhos? Sim. A partir de quando essa pessoa pode usar a SpeedCat? Existe aí alguma recomendação, idade mínima, idade máxima? Não, ou isso todos podem usar o SpeedCat. O público é para todos, tanto intra-hospitalar como fora do hospital também. Nós vamos começar, na verdade, dentro do hospital também, na maioria das vezes. Ótimo. Principalmente quando é um bebê. Geralmente o bebezinho, ele não fica com uma sonda de demora, né? Pela nossa vivência hospitalar, exato, né? Exato. Então, às vezes o médico tem que acabar sondando o paciente, o bebezinho, para conseguir fazer uma coleta de urina. Só que o que a gente acontece? Hoje, a gente tem dificuldade com a xilocaína, que é o lubrificante. Exato. Então, às vezes, dá alteração no exame de urina dessa criança. Então, hoje a gente só pinga um sorinho para poder passar a sonda normal. Isso a gente faz um trauma da lesão de uretra de um bebezinho. Então, o SpeedCat, ele tem do tamanho tanto do infantil como do adulto, e para pacientes que já teve uma estenose de uretra também. O que é a estenose de uretra? Por favor. O paciente, por passar várias vezes um material não correto, não que não é correto, na verdade que ele não tem uma lubrificação correta, a gente vai fazendo vários traumas. É a mesma coisa da gente pegar uma caneta, Luiz, e ficar batendo várias vezes naquele local. A gente forma o quê? A gente vai formar uma ferida. Vai formar tipo um carocinho. Então, fecha-se a uretra desse paciente. Aquilo vai causando um edema. Isso, certo. Fecha, estenosou. Então, é o fechamento do canal da uretra. Qual é o procedimento agora? O paciente não vai conseguir urinar, ele não vai conseguir passar o catéter, ele vai voltar para o hospital e vai entrar numa cirurgia de urgência, tá? Que aí é só no centro cirúrgico que o médico vai conseguir fazer a dilatação dessa uretra. Certo. Então, nós temos até o tamanho 14, tá? Para conseguir manter esse paciente e não fazer a retração. Para não ter essa lesão, vamos dizer assim. A lesão ele já teve, vai ser para o resto da vida. Quando e isso é que a gente quer prevenir. Prevenir. Que ele não tenha esses traumas recorrentes na uretra e que ele não precise passar por esse procedimento. Que a gente sabe que para tanto a vida desse paciente como para a vida da família também quando ele vai para uma internação. Tá? Então é isso que a gente quer diminuir.
Vanessa, você praticamente já citou a questão dos benefícios, mas então a intenção, né? Eu perguntaria para vocês quais os principais benefícios na urologia. Então a intenção é justamente não causar esses problemas maiores, a intenção para que não machuque, né? Para que não tenha esse edema. Então, o benefício principal nesse caso é justamente esse. Né? Na verdade, não é só esse, Não viu? é só esse, não. por favor, a gente os principais. tem vários. Então, assim, nós temos a estenose de uretra, que acaba ocorrendo. A gente tem a infecção recorrente, que esse paciente sempre vai tendo infecção por conta das lesões que faz. Só interrompendo, quer dizer, então a pessoa, num primeiro momento, ela pode pensar assim, mas como eu vou ter mais contato, tem uma chance maior de infecção. É o contrário. Isso, quando é passado corretamente, a gente tem o equipamento correto, então nós não vamos fazer o trauma. Quando nós não temos o equipamento correto para esse paciente que passa 4, 6 vezes por dia um catéter, que isso é o que a gente acaba ensinando eles, a quantidade de urina ser desprezado, porque o que a gente faz? Quando ele começa a ter muita urina dentro da bexiga dele, a gente fala que pode ter o refluxo. O que é o refluxo? O refluxo pode voltar a urina para os rins do paciente. Isso é que vai causar essa infecção. Na maioria das vezes, ele consegue tratar com antibiótico via oral. Depois ele já não consegue mais. Ele vai ter que ir para o hospital tomar na veia. Isso. Quando vai se agravando mais, o que acontece? Esse paciente, ou ele vai para uma diálise, que ele vai paralisar os rins dele, ou ele vai para um transplante. Então, isso são estudos também que a gente tem, mais avançados fora do Brasil e realizando dentro do Brasil também, tá? Para especificar melhor, tanto para o profissional da saúde, que é o primeiro contato que esse paciente vai ter. Tá? Nós da enfermagem, quando nós saímos do ambiente da faculdade para o hospitalar, a gente sai muito como enfermeiro cuidador. É uma saúde hospitalocêntrica, né? Exatamente. A gente vai só apagar incêndio. Isso, então nós somos habituados a isso. Nós não temos muito enfermeiros reabilitadores, tá? E isso faz toda a diferença para os pacientes aqui fora e para os profissionais que atendem o paciente depois para voltar uma vida normal. Tá? Então, essa é a diferença que a gente pede tanto para os profissionais mesmo na atualização. A faculdade está de parabéns mais uma vez pela iniciativa, pelo conhecimento de procedimentos novos, que não é tão novos assim, tá? Mas a informação ela demora muito para chegar. Mas estamos aqui para agregar valores. Até falando sobre isso, Vanessa, a intenção do programa Vida e Saúde é justamente esse. É agregar valor, agregar qualidade de vida aos nossos telespectadores, dando cada vez mais a eles informações sobre isso. Então é a partir daí que o programa Vida e Saúde, através da TV FIB, ele trabalha para que as pessoas tenham essa opção e agreguem valor à vida deles. Professora, eu sempre deixo um contato, né? E a gente está colocando aqui nos caracteres e também gosto sempre de deixar uma pergunta. A gente está indo por intervalo, mas antes disso eu quero perguntar sobre o profissional. Quem pode manusear e até mesmo fiscalizar esse procedimento, se isso é necessário ou não. Mas a gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Oi gente, eu sou a Nath Graciano e está começando mais um FIB Dicas. Hoje a gente vai conhecer de perto o curso de enfermagem da FIB, uma profissão muito bonita e uma área extremamente importante para a saúde. Saúde é coisa séria, como diz a minha avó, e a gente precisa cuidar. E quem cuida é o enfermeiro. Mas não basta só vontade, é preciso conhecimento e muita responsabilidade, viu? Professora, conta pra gente o que seria do médico sem o enfermeiro. Ambos são profissões imprescindíveis para um sistema de saúde saudável. Assim como a medicina, a enfermagem também exige muito conhecimento técnico, científico, estudo e formação. E aqui na FIB a gente tem uma quantidade inúmera de laboratórios à disposição da área da saúde e um exclusivo para a prática de enfermagem. Garante uma grande formação para o aluno. E a equipe de professores possui muita experiência, tanto na prática quanto pesquisa e ensino.
Eles incentivam os alunos nos estudos e organizam várias atividades na comunidade, que faz uma baita diferença na vida das pessoas aqui na cidade. Tem vários eventos feitos pela universidade onde o aluno faz o atendimento à população. Nestes atendimentos que são feitos pela universidade, os alunos de enfermagem colocam toda a prática dentro da sala de aula com a população, interagindo e fazendo o melhor possível, aferindo desde PA e fazendo coleta de exames. Enfermagem, que profissão bonita. Tá aí, gente, esse foi mais um FIB Dicas e se você quer saber mais alguma coisa, é só acessar o nosso site, beleza? Até a próxima. Olá, eu sou a Nath Graciano e esse é mais um FIB Dicas. Uma combinação perfeita entre química, ciências biológicas e tecnologia. Sabe de qual curso eu estou falando? Farmácia. Vamos ver de pertinho? Pesquisar, desenvolver, analisar, dispensar e manipular medicamentos e cosméticos e até proceder à análise de alimentos. Gente, parece fácil, mas não é. É farmácia isso aqui. Gente, são 5 anos com a composição perfeita para formar um farmacêutico responsável. Tipo o que a gente lê na bula, sabe? Professora, qual que é o princípio ativo do curso? Claro, é o nosso aluno. O curso de farmácia, ele foi criado com as substâncias certas para que esse aluno se torne um aluno voltado para a pesquisa, para o desenvolvimento e para a manipulação de fórmulas farmacêuticas. Para isso, ele conta com um corpo docente extremamente capacitado, empolgado, conta ainda com uma infraestrutura, laboratórios e tudo isso para que ele possa futuramente poder se engajar aí, né, entrar dentro de um mercado com competência para atuar nas diferentes áreas do profissional farmacêutico. Gente, com uma professora tão legal dessa, eu me inscreveria nesse vestibular. Convence. Gente, o curso da FIB ele é diferenciado, não é nada genérico, sabe? Os professores conseguem atuar individualmente, incentivando cada aluno em sua pesquisa. E a indicação você vê por aí, muita gente pesquisando, visitando empresas, participando de feiras e eventos. Os professores do curso de farmácia são totalmente treinados com já experiência no mercado, professores de anos, doutores e farmacêuticos que trabalham ainda na área e dão um curso pra gente aqui. Realmente o diferencial do curso de farmácia aqui da FIB são os eventos que a gente participa, em parceria com o CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia. Além da teoria, além de estar aqui com os professores, nós temos muito contato com a prática do que a gente pode exercer amanhã, quais são as áreas que o farmacêutico pode trabalhar no mercado de trabalho, pode ser inserido no mercado de trabalho. Farmácia, que curso bacana, hein? Não sabia que eles também atuavam na área de cosmetologia. Olha só, se você quiser saber mais informações, vide bula. Melhor, dá aquela visitada no site. E é isso aí, acabou mais um FIB Dicas. Tchau! Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo mais uma vez sua presença, sua participação. Hoje falando da enfermagem e a urologia com enfoque na sonda de alívio, na sondagem de alívio, né? E também, claro, na autossondagem SpeedCat, que é um diferencial e que tem agregado qualidade de vida e saúde para as pessoas que conhecem e que fazem uso da mesma. A gente observa bastante que o investimento em qualidade de vida ele passa pela informação. E o programa Vida e Saúde vem sempre informar, trazer essa opção para que você possa
ter uma qualidade de vida maior. Lembrando mais uma vez o nosso portal de saúde, www.biomedicosaude.com.br, onde você pode ver e rever esse programa, assim como todos os outros. Mais uma vez agradecendo a Vanessa Baldo Cosa, que é enfermeira, estomatoterapeuta, né, pela faculdade, pela FAMERP de São José do Rio Preto e representante da Coloplast Brasil. Vanessa, a gente falou no início do programa sobre o que é a sonda, o que ela vai trazer para esse paciente, para essa pessoa. Eu quero só fazer um adendo aqui. Quais as principais patologias ela atende, antes de entrar na pergunta profissional? Bom, o paciente, todos eles que são diagnosticados com uma bexiga neurogênica, então nós temos aí paciente que tem mielo, meningoceles, tá? Paciente que tem trauma raquimedular, que ele fica paraplégico ou tetraplégico. Tem os pacientes também que às vezes acaba fazendo alguma cirurgia por câncer prostática, ou até mesmo pacientes que têm alguma coisa em ovário, né, acaba mexendo nessa estrutura, né? Então, todos os pacientes mesmo que são diagnosticados com bexiga neurogênica não conseguem ter o esvaziamento total da urina dentro da bexiga, então eles são indicados. O que acontece é o que? O paciente, às vezes, ele volta a urinar. Só que nós temos uma grande diferença nesses pacientes que já são diagnosticados com bexiga neurogênica. O que é? Esse paciente, ele faz o xixi, não é às vezes porque ele fez o xixi, ele teve um transbordamento, como se fosse uma caixa d'água, tá? Então, assim, claramente, para quem possa estar em casa, paciente ou como familiar, então ele vai perder o xixi porque transbordou, tá? Não teve mais a capacidade de aguentar a urina lá dentro. Foi a micção em si que permitiu. Exatamente, então ele soltou por transbordamento. Só que a gente não sabe se ele vai soltar ou se ele vai ir para os rins. Tá? Então, todo paciente que foi diagnosticado com bexiga neurogênica, hoje no Brasil ou no mundo, nós não temos ainda nenhum tratamento que faça esse paciente a voltar a urinar novamente. Tá? Então, o único procedimento que nós temos hoje, mundial, é somente o cateterismo de alívio. Tá? Que é o cateterismo intermitente. Ótimo. Ainda falando da questão profissional, qual é o profissional que pode manusear essa sonda, a autossondagem, a SpeedCat? Existe algum profissional que precisa, pelo menos, dar esse treinamento para esse paciente? Ou isso não é necessário? Ou até mesmo, vamos falar assim, fiscalizar esse procedimento? Como que isso é procedido, é realizado nesse paciente? Existe isso? Luiz, essa daí é uma pergunta muito boa. Quem pode utilizar, manusear o SpeedCat? Médicos podem utilizar o SpeedCat, os enfermeiros podem utilizar o SpeedCat, os pacientes podem manusear o SpeedCat. Então, na enfermagem, a gente tem o Corém, que é o que nos fiscaliza. Exato. Né? Então, lá está escrito que o enfermeiro pode realizar esse procedimento. A diferença é que quando o paciente está fora do ambiente hospitalar, ou até mesmo dentro do ambiente hospitalar, somente o enfermeiro estomaterapeuta, ele pode prescrever o tamanho do catéter e a quantidade de vezes que ele vai poder passar. Uma vez o profissional especializado treinando os enfermeiros da instituição, perfeito, ele pode estar fazendo corretamente. Mas o grande foco também nosso é esse paciente fora, que ele consiga fazer sozinho esse procedimento. Perfeito. Neste caso, então a educação permanente, ela é praticamente obrigatória, para que ele possa dar esse apoio, esse suporte, esse treinamento. Você bem disse que esse paciente fora ambiente hospitalar, ele vai ele mesmo, e essa é a intenção da SpeedCat. Mas esse enfermeiro fazendo essa especialização, tendo essa educação permanente, ele vai ter todo esse apoio e vai dar uma qualidade de vida melhor, correto? Sim, quando a gente tem um treinamento, essa educação permanente que a gente fala, né, com certeza a gente vai ter menos riscos. Vanessa, na minha instituição ainda eu não tenho SpeedCat, eu só tenho a sondagem normal. Tudo bem, a educação permanente ainda, nós como enfermeiros, estomaterapeutas, nós temos a obrigação, ou enfermeiros mesmo, gerenciando o setor, a obrigação nossa é sempre estar à linha de frente, orientando corretamente como se faz. Como agora é só os enfermeiros que podem fazer esse procedimento, é a lavagem correta,
é a passagem, quais são os materiais que eu vou reunir, se realmente eu não estou fazendo uma lesão, o calibre está correto nesse paciente, então tudo isso nós temos que ver, tá? Nós que estamos mais à frente nos cuidados dos pacientes, nós podemos argumentar com os médicos também, doutor, olha, essa uretra está um pouco difícil, eu não posso diminuir o calibre desse paciente. Então, assim, nós trabalhamos em conjunto, tá? Então, nós como enfermagem, nós temos sempre estar junto com a classe médica e discutir mesmo cada caso do paciente internamente do hospital. Ótimo. A gente também comenta bastante aqui no programa com os vários profissionais a importância de sempre ter uma referência na saúde e em geral, de ter esse profissional como referência, né, Vanessa? Porque as pessoas, elas confundem um pouco, porque hoje com a internet, com o Dr. Google, todo mundo conhece um pouco de tudo, verdade, né? E o que faz bem, o que faz mal, e existe uma formação de graduação para isso, e depois, como você também citou, uma formação especializada nos mais diversos assuntos, e hoje a gente tem a tecnologia muito avançada, ainda bem, graças a Deus, mas é importante a gente ter como referência esse profissional, não é, professora? Sim, com certeza. Então, para nós, acaba ajudando muito, né? Quando nós sabemos que nós não conseguimos ainda ter um estomaterapeuta em todas as cidades ou em todas as instituições, que é o que a gente vem trabalhando pela SOBEST, né? Que é a parte dos enfermeiros estomaterapeutas, que é por ter um estomaterapeuta em cada unidade ou em cada hospital. Então, a Coloplast do Brasil, nós temos esse programa que acaba oferecendo treinamento tanto para os profissionais em si, instituições. Então, a gente tem uma grade de treinamentos específicos. O ano passado ocorreu na Unimed de Bauru, e aonde teve bastante satélites também feito, não só aqui, mas foi transmitido também para várias unidades. Então, a gente faz esse treinamento com todos, para educação permanente, técnicas novas e para o paciente em si também. Então, tem um enfermeiro estomaterapeuta que vai até o paciente e treina ele corretamente. Fora isso, depois do atendimento nosso como enfermeiro estomaterapeuta, tem o 0800 da Coloplast, que ele também vai ligar para o paciente. A gente já está colocando se ele... aqui também embaixo. Ah, legal. E ver também se ele está fazendo a técnica correta, tá? Perfeito. Então, é sempre uma troca de informação. Se teve alguma coisa que o profissional pelo 0800 viu que ele não está fazendo a técnica correta, a gente volta a reatender esse paciente para que ele faça tudo corretamente para não ter infecção de urina e ter uma qualidade de vida melhor. Perfeito. Vanessa, a gente está chegando ao final do nosso programa. Agradeço muito as explicações, as informações. Essa é a nossa intenção aqui dentro do programa Vida e Saúde, como eu já citei, agregar sempre essa qualidade de vida. Então, eu quero deixar aqui o espaço aberto para a sua mensagem final e para que realmente todos entendam essa importância. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a todos, né, da faculdade também e ao público também que a gente atende, né? A Coloplast do Brasil está aqui mesmo para acrescentar valores, agregar valores na qualidade de vida de todos com a necessidade íntima. Então, nós estamos à disposição, tanto, acho que é geral, né, como está na internet, né, então muita gente pode ver. Então, não é somente aqui em Bauru, nós estamos no Brasil inteiro, tá? Nossa empresa é uma empresa dinamarquesa, os produtos vêm de lá, então nós estamos aqui somente para agregar valores. Perfeito. Obrigada a todos. A gente que agradece. E a você também, muito obrigado pela presença, pela participação. Lembrando mais uma vez, se você tem dúvida, quer enviar algum e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. É claro, nosso portal, onde você pode assistir esse e todos os outros programas, tirar algumas dúvidas, mandar sugestões. Nosso portal www.biomedicosaude.com.br. Mais uma vez, obrigado a você, um grande abraço, pratique qualidade de vida e uma boa vida a todos. Muito obrigado.